Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor Mário Daher, uma pessoa muito conhecida no setor, além de ser um profissional extremamente experiente, é um dos engenheiros que ajudou a construir o setor elétrico brasileiro, né, professor Mário? Então, não é, como o professor fala às vezes, não é um dinossauro, é um Tiranossauro Rex. Pessoa extremamente aí querida no setor, aí dá aula há muitos anos também, inclusive foi meu professor na FGV. E então, dou boa tarde aí e pedir para o professor se apresentar um pouco. Olá, pessoal. Fico muito honrado, muito lisonjeado, né, pelo convite do André, da Power Trading do Brasil, para a gente fazer esse encontro, né? É, a honra, inclusive, é maior ainda pelo André ter sido, né, essa figura já despontando no setor elétrico, mas por essa figura ter sido meu aluno, né? Então, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de contribuir, né, com a formação dele e o sucesso que ele está tendo aí à frente da Power Trade, né? A minha história no setor realmente é uma história quase que dinossauro, né? Realmente é bastante antiga, né? Eu comecei no setor em 1978, lá como estagiário do setor elétrico, né, da Eletrobras, né? E basicamente eu passei 24 anos dedicados, né, à Eletrobras, no planejamento da expansão, planejamento da operação do sistema, da transmissão do mercado, né? E depois, exatamente no momento que o Brasil enfrentou um dos diversos racionamentos que nós tivemos, né? Eu fui para o ONS, né? Então estava no ONS, fiz uma transição de carreira, né, do planejamento para a operação. Né? Então, tinha passado a vida inteira, né, planejando o sistema, né, pensando no sistema no futuro, né, e depois resolvi ir para o lado da vida como ela é. Né? Comecei, inclusive, na programação da operação lá do ONS. Né? E foi uma trajetória que eu diria muito feliz, né, em ambas as instituições, né, no sentido de viver, né, os dilemas, né, as aflições, né, que existem, seja pelo lado, né, do planejador, né, com tantas incertezas que sempre existiram e existem, estão cada vez maior, e depois pelo lado da operação, né, que Hum. convive no dia a dia, né, com os dilemas, né, que nós enfrentamos agora, principalmente com essa nova matriz, né, com a matriz Uhum. predominantemente hidrelétrica, mas ainda, né, mas já, aliás, né, ainda predominantemente hidrelétrica, mas já com muitas fontes renováveis, né, embora com características bem distintas da hidreletricidade, né, Hum. que é a questão da intermitência, da variabilidade, da volatilidade. Assim como as Uhum. hidrelétricas também são voláteis, né, mas não tem no dia a dia, no hora a hora, né, essa questão da intermitência, né, ou da Uhum. grande variabilidade, né? Voltando só para o pessoal mais novo entender, né? Naquela época, quem montou o setor elétrico brasileiro foi a Eletrobras, junto com, se eu não me engano, na sua aula, junto com Copel e Semig, foi isso ou não? Ou foi É, totalmente na, Eletrobras? não, na verdade a Eletrobras, ela, junto com o Ministério de Minas e Energia e com todas as empresas do setor que Uhum. tinham tradição já, né, como Furnas, Semig, Eletrobras, Copel, Uhum. né, C3E, enfim, as empresas que tinham, a gente contava nos dedos, né, quantas empresas tinham, né, depois veio a Eletrosul, a Eletronorte, né, então a Uhum. Eletrobras foi construindo, né, esse setor que hoje nós temos. E a construção foi em função do que a gente tinha, dos Uhum. recursos que nós tínhamos, que era a hidroeletricidade, né? Nós não Uhum. tínhamos petróleo suficiente, não tínhamos gás suficiente, não tínhamos descoberto ainda, né? Uhum. Essa questão das novas renováveis são questões muito recentes, são praticamente desse século, né? Então o Uhum. setor ele foi construindo, né? Foi sendo construído né, no século passado, né? Muito em função dos recursos que a gente tinha. E a Uhum. gente teve, né, muita colaboração de empresas com tradição no setor, como você citou aí, Uhum. a CEMIG, né, Copel, né, com outras que eu já citei, né, que foram, Uhum. né, era um processo bem colegiado, era um processo bem, havia assim uma combinação muito grande, né, de Uhum. conhecimentos, né, para se desenvolver as regras, inclusive, né, do Nossa, o setor. professor viu
a construção do ACL, viu tudo acontecer, né? E hoje o professor está dando aula na FGV e em mais algum lugar ou parou de dar aula? Não, eu estou dando aula. Eu me aposentei lá no ONS, né? Aproveitei a Aham, oportunidade lá de aposentadoria do ONS e me dedico agora à docência, basicamente, né? legal. Consultoria independente é docência, né? Consultoria também. Consultoria também, né? Uhum, E em várias instituições, como a FSU, a FGV, né? uhum. O GESEL, né? Ah, sim, O sim, sim. IBMEC, né? Então, graças a Deus, tenho sido convidado aí por essas instituições para Sim, poder claro. passar um pouco da minha experiência, É, né? No que que foi bom, que bom. construir, né? Não só a parte de planejamento, né, como expansão, como também na própria parte de planejamento da operação do sistema e na programação, né, Tudo. do sistema, Ah, né? muito bom. Professor, vamos falar um pouquinho hoje sobre paradoxos da matriz elétrica brasileira? A gente gosta de Vamos, conversar esses é, temas, né? é. A gente tem um grupo que a Esse, gente conversa muito, né, professor, dessas coisas. exatamente. Tem vários grupos, né, onde esses Vários temas grupos. sempre aparecem, né? É. Esse tema, inclusive, foi tema de um trabalho que eu e alguns colegas lá do ONS nós apresentamos no SNPTE e depois ele acabou virando, né, artigo de um livro, né, um livro de engenharia, né, onde nós fizemos a primeira abordagem, né, sobre o que nós chamamos, né, na época de paradoxos da matriz, né? Por que paradoxos, né? Porque foi um momento que a gente começava a perceber que o sistema estava se aproximando de uma crise, teve uma crise hídrica, né, em 13, 14, né? E mais recentemente uma crise hídrica entre 20 e 21, né? Tá. Qual que é o nome do E livro, professor? Vou te interromper. caramba, agora você me pegou. Tá, mas é Devia só ter procurar combinado livro antes, Mário Daher. Tá. não é um livro, não, são vários. É um livro enorme, é um livro que tem diversos artigos, mas eu Ah, mando para certo. você e aí você pode dar publicidade na Power, Ok. né? Não tem problema Aham. nenhum. Agora está Uhum. me faltando o nome do livro, mas esse artigo está lá como um dos primeiros artigos, né? Uhum. Capítulos, né, desse livro, Uhum. onde a gente procura mostrar quais são esses paradoxos. E por que que nós chamamos de paradoxos? Caramba, quando você olha o balanço, né, do sistema, né, em termos de garantia física, de contratos, né, existe uma sobra gigante de energia, né? Então, quando você olha assim a luz do modelo mercantil atual, você diz, caramba, o sistema está muito bem contratado, tem excesso de energia até contratada, mas Uhum. por que essas crises? Por que ter que gerar fora do mérito? Por que essa preocupação? Então foi isso que a gente tentou abordar no artigo, né? E que eu acho que ele é muito recente, né? Uhum. Ele, apesar de ter sido lá bem antes da pandemia, uns 2, 3 anos antes da pandemia, Ele continua atual, mas né? ele continua atual, porque a gente ainda vive esse paradoxo, né? Hoje, por exemplo, se você olhar o balanço, se a gente olhar o balanço de garantias físicas, de contratos, né? As empresas são sobrecontratadas, né? Ah, Uhum. mas tem também a migração, também tem algumas explicações, migração para o Mercado Livre e tal, né? Mas mesmo assim, a quantidade de energia, né, Uhum. digamos assim, assegurada ou garantida, né, quando você olha no papel, ela Uhum. é enorme, né, quando você compara com o Uhum. mercado. E, no entanto, a gente vive um momento agora de estresse, né, onde Uhum. já foi ligada a bandeira amarela, né, onde Uhum. os reservatórios já estão sendo deplecionados, né, e aí já começa a grande preocupação. Bom, como é que vai evoluir o período seco? Que a gente já está em pleno período seco, começando o período seco, e após esse período seco, ou estação seca, né? Às vezes alguém fala de período seco ou estação seca, né? Vem uma estação chuvosa que tem uma incerteza enorme, né? Todo mundo que já estudou, que estuda, né, a questão hidrelétrica no Brasil sabe que a estação chuvosa é uma estação extremamente com grandes incertezas, né? Uhum. Podem ser muito favoráveis, né? As chuvas podem ser muito favoráveis, as vazões podem ser muito favoráveis, como também podem não ser favoráveis. E aí vem aquela preocupação, caramba, a gente guardou água na seca, né? Mas na seca não é para usar água, né? É assim que funciona o Uhum. modelo, né? Você guarda Uhum. água na chuva para usar na Para seca. usar na Aí a seca. seca é ruim, tudo bem. E aí, como é que vai ser o próximo verão? E aí, será que eu não tinha que ter guardado mais água?
Aí eu Uhum. vou, olho, né, os contratos, as garantias físicas, o que existe de energia, e tem uma sobra enorme. E aí a gente fica pensando, caramba, o que que tá estranho, né? O que que Uhum. é estranho nessa situação, né? É por isso Uhum. que a gente chamou isso, né? Eu acho que ele está muito atual ainda no momento, né, de hoje, né? É esse paradoxo, né? É que Uhum. você tem lastro de energia, você tem contratos, né? Mas que no fundo, né, você depende muito ainda, né, da quantidade que você vai produzir de energia hidrelétrica e sendo complementada por outras fontes, E isso já né? acontecia antes das eólicas? Isso já acontecia? Já acontecia, mas era um pouco diferente, viu, André? Porque na época a gente tinha mais reservatório de acumulação proporcionalmente à A carga, carga. né? Aham. Então, quando você vê a relação, né, capacidade de armazenamento com relação à carga, hoje ela Uhum. deve estar em torno aí de 4 meses e meio. Ela já chegou no passado a quase 9 meses, Uau. né? Então, o que Uhum. que aconteceu? Né? A carga foi crescendo, o consumo foi crescendo, né? E, no Uhum. entanto, a evolução da capacidade de armazenamento, ela não foi acompanhando esse crescimento, por várias Uhum. razões, né? Uma delas é o fato de que cada vez mais difícil você fazer grandes aproveitamentos com reservatório de acumulação, né? As Uhum. questões ambientais, as restrições As ambientais, restrições. né, são cada vez mais importantes, né? E Uhum. segundo, que os locais, né, remanescentes desse nosso potencial, eles ficaram em locais que não dá para fazer reservatório, como por Muito exemplo a plano, né? Amazônia, É, muito muito plano. plano, né? Então fazer um reservatório na Amazônia é um estrago enorme, né? E às vezes Uhum. economicamente até não se viabiliza, Né? né? É, Teria que muito fazer investimento. uma barragem tão grande, né? Que não se justifica economicamente, ainda mais as questões ambientais que isso estaria. Então Uhum. o setor foi evoluindo, teve uma fase de transição muito interessante. Ele foi evoluindo de uma matriz que tinha uma predominância hidrelétrica com reservatórios e foi quase que se igualando e até hoje sendo superada pelas usinas a fio d'água. Então, hoje nós temos mais usinas a fio d'água, mais capacidade instalada de usinas a fio d'água do que usinas com reservatórios. É claro que tem números importantes aí nisso tudo, que o Complexo Madeira, né, Belo Uhum. Monte, algumas usinas ali no Tapajós, né, que Uhum. dão esse avanço, né, essa desproporcionalidade, digamos assim, de usinas a fio d'água, de capacidade instalada a fio d'água com capacidade instalada com reservatórios. Agora eu vou Mas fazer a antes, grande as pergunta, então. reservas, né? Diga. Ó, a grande pergunta, por que que isso acontece, então, professor? Por que que a gente tem água no reservatório no período seco e não despacha? Não, a gente tem água no reservatório no período seco e tem que procurar guardar essa água, Uhum. né? Porque na sequência vem um período chuvoso que você tem incerteza, né? Uhum. Agora, o que é interessante no sistema brasileiro é que neste período em que o sistema hidrelétrico passa por uma estação seca, digamos assim, todo ano é assim, né? Uhum. A vida sempre foi assim, né? Você tem, né, uma coisa que é muito fantástica no setor elétrico brasileiro, que é a complementaridade das fontes renováveis, como Isso. eólica e fotovoltaica. Então, Aham. nesse período seco, né, é onde você tem o maior período de De ventos, é geração, onde o é. sol está ali, né, bombando, né? É Então, isso. você às vezes até diminui realmente o despacho das hidrelétricas no período seco, porque você tem uma complementação durante esse período, né, Esse pelas foi. fontes renováveis que são é uma trajetória que não tem volta, Não tem né? volta. Foi o tema do Não meu tem volta. mestrado, inclusive, Não tem complementaridade. Só que. volta. É. Mas, professor, assim, né? Lembra que houve um tempo em que o Nordeste, o submercado Nordeste, tinha o preço mais caro. E depois Uhum, das eólicas, hoje é o preço mais barato, né? uhum. Mas não gera potência, tem que fazer leilão de potência, né? O que que acontece, né? Hoje, por exemplo, o Nordeste ele virou exportador de energia, né? Uhum.
Se você pegar as análises que o ONS publica, né, o subsistema Nordeste, que antes era um subsistema que precisava ser auxiliado tanto pelo Norte, no período chuvoso do Norte, no período chuvoso do Sudeste, né, ele hoje, mesmo nesse período chuvoso, ele tem recursos suficientes até para exportar energia, né? O problema é que no momento de ponta, né, no momento máximo de ponta, às vezes você não tem disponibilidade suficiente com as hidrelétricas para fechar essa ponta. Então Uhum. você precisa recorrer, né? Você precisa recorrer, por exemplo, às termoelétricas rápidas, né? Uhum. As termoelétricas flexíveis, Gás. Aham. né? Então, o gás, né? Aquelas Uhum. térmicas que têm né, um disparo, né? Que não leva tanto tempo, Uhum. embora leve algum tempo, mas não é. Às vezes eu brinco com meus alunos, meus colegas, né? Não é que nem motor de caminhão, né? Você não liga e pronto, tá Uhum. ligado, né? Uhum. Você tem todo um período, né? Uma Claro que rampa, as né? térmicas, uma rampa, as térmicas mais modernas, né? Aliás, isso é um problema que o mundo inteiro está enfrentando, né? E a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia de térmicas está muito preocupado em se desenvolvendo com isso, né? É você Uhum. tentar, né, ter uma maior flexibilidade, né? É isso que a gente chama de flexibilidade, né? De você rapidamente conseguir subir a geração e poder fazer, né, aquele atendimento da ponta, porque na hora da ponta, infelizmente, o sol já se foi, Uhum. né? O Uhum. sol já se foi, né? O Sim. sol começa, né? Quer dizer, o sol não foi. Na verdade, a Terra gira em torno dela mesmo, né? E aí a gente tem aquela impressão que o sol foi embora, mas ele está Uhum. quietinho lá, né? Uhum. Mas aí a gente tem aquela expressão que a gente ensina para todo mundo, para as crianças, né? Olha, o sol foi embora. E aí começa a crescer, o Sim. consumo volta a crescer e vem o momento de maior consumo, Uhum. né? E esse Uhum. momento de maior consumo você tem duas alternativas. Tomara que esteja ventando o suficiente, né? Ou Uhum. tomara que você tenha queda nas usinas hidrelétricas, né? Uhum. Para produzir potência. Porque a hidrelétrica tem duas coisas, ela tem que ter água e queda. Né? Uhum. Se você está num período seco, num período de estiagem, né, o que que acontece? As hidrelétricas com reservatório, elas perderam queda. Como elas perderam queda, elas perderam capacidade de produção de potência instantânea naquele momento, Uhum. né? Então aí Uhum. você tem que contar ou com, tomara que esteja ventando bastante, né? Porque o vento é totalmente imprevisível, né? Uhum. Você pode ter no mesmo dia o mínimo e pode bater um recorde no mesmo dia. E talvez você precisa complementar com as térmicas, né? Muita gente Uhum. demoniza as térmicas, mas não é para demonizar as térmicas. É É claro, elas têm necessário. um custo, Uhum. né? Elas têm um custo alto, né? Elas produzem efeito estufa, né? Mas elas têm um papel importante no sistema, né? Que é exatamente fazer essa complementação, né? No período, na estação seca, que às vezes nesses momentos né, que a gente tem de ponta máxima, né? Eu Uhum. até de brincadeira botei, né? Vocês devem estar vendo aí atrás de mim tem uma figura, né? Que não sei se está dando para ver, mas é uma figura que eu gosto muito de mostrar, né, e que eu acho que todo mundo que entra no setor elétrico tem que entender essa figura, porque essa é a função objetivo de um sistema de potência em qualquer lugar do mundo, né? No caso do Uhum. Brasil, a frequência é 60 Hz, né? Em outros países, a grande maioria, vários, né, países têm 50 Hz. Mas isso é uma longa história, isso é quase uma aula, né? Uhum. Mas, Uhum. enfim, a gente tem que ter sempre o equilíbrio carga-geração, Ah, sim. né? E no nosso país a gente tem que ter carga igual à geração, né? E na frequência de 60 Hz. Então isso é sagrado. Isso é uma lei da física que não dá para mudar, Uhum. né? Então não adianta você ter muita geração, Uhum. né? E não ter carga, vai haver um desequilíbrio, e não adianta Sim. o inverso, você ter muita carga e não ter geração suficiente. Você tem que Uhum. buscar o equilíbrio. Esse é que é o grande desafio de um sistema de potência, que começa lá no planejamento, a Uhum. prever quantas usinas vão ter, a indicar os leilões, né? E até mesmo leilão de capacidade, né? Que é o que a gente está agora esperando, né? Que você precisa de ter fontes que rapidamente consigam entrar em operação para poder fazer esse suprimento instantâneo do sistema
né, que Uhum. acontece, às vezes, durante a ponta do sistema, mas que às vezes acontece durante o dia. Né? Uhum. A gente vê, quando o ONS publica, né, o histórico de geração das eólicas, a gente vê que, às vezes, durante o momento do dia, você tem uma baixa geração eólica, e não é no Sim. horário de potência, né? Uhum. Uhum. E o sol? Tudo bom, o sol a gente conhece a janela, né, da produção solar, né? A gente sabe a hora que ele vai começar, a hora que ele Uhum. vai diminuir, vai zerar, né? Uhum. Mas durante o dia tem as nuvens, né? As nuvens é Uhum. que atrapalham a fotovoltaica, né? E como Uhum. é que são essas nuvens? Qual a densidade delas? Qual o comportamento delas? Qual a velocidade delas? Né? Isso Muito vai variável. atrapalhar, vai causar a intermitência ou a variabilidade, né? Na verdade, eu gosto de dizer que na fotovoltaica ela tem mais variabilidade do que intermitência, porque o efeito portfólio já é muito grande, né? Aham. Então Aham. você não tem um zero de potência. Diferente das eólicas, que você tem fazendas eólicas, né? Naquele ponto geográfico, naquele ponto geoelétrico ali, você pode ter um zero de potência, Uma né? Ou seja, sazonalidade. parou de ventar, É. né? E esse parou de ventar pode ser ao longo do dia inteiro, né? Ele Uhum. não tem uma hora para acontecer, Uhum. né? Se ele acontece na hora da ponta, então aí é um sufoco, né? Sim. Mas ele pode acontecer ao meio-dia, pode acontecer às 3 horas, Uhum. mas o efeito portfólio, né? Quando a gente pega, né, os resultados que o ONS apresenta, publica, né? O efeito portfólio, né? Quer dizer, quando você vê a quantidade de usinas espalhadas pelo Brasil, né? As fotovoltaicas eólicas, você não vê um zero de disponibilidade, mas você Ah. tem que estar preocupado com aquela subestação, né? Aquela fazenda eólica onde você teve ali uma intermitência, E né? professor, é mais um paradoxo, né? A gente tem aí uma matriz, no passado era 70% de fonte hídrica e 30% de térmica, né? É mais ou menos assim, pelo que eu me lembre. Hoje em dia, a hídrica diminuiu bastante, mas entrou eólica e solar no lugar, e a térmica, se eu não me engano, até diminuiu um pouquinho, né? Na Uhum, potência instalada e no funcionamento também, até eu brinco, né? Uma coisa é a anatomia do setor, outra coisa é a fisiologia do setor, né? Mas mesmo uhum, assim, a térmica fica muito abaixo. Por que que a gente passou de um dos países que tinha um dos menores preços do mundo de energia elétrica para um dos mais caros hoje em dia? Não sei qual é o ranking hoje, mas é um dos mais caros. O que que aconteceu? Que paradoxo é esse? Já que você, quando despacha na hídrica, o custo é zero, eólica e solar é a mesma coisa, você só tem custo de despacho na térmica. uhum. É, eu acho que boa parte do custo da nossa tarifa, né? Ela é em função dos encargos que existem, né? Dos impostos, né? Se você pegasse a produção pura, né? Quanto Uhum, custa produzir um megawatt-hora sem os encargos, sem os impostos, talvez a gente ainda fosse um dos líderes mundiais na energia mais barata, e somos. Não tem como negar isso, né? Por quê? Porque a hidrelétrica, o custo é praticamente zero, só o OIM. A eólica, a fotovoltaica, você só tem o OIM, né? Você não uhum, cobra pelo vento, não cobra pelo sol, né? Então uhum, não tem como. A térmica é um pouco diferente, porque a térmica tem o tal do CVU, né? Que é o uhum, custo variável unitário. Esse sim está atrelado ao preço dos combustíveis, né? Que tem, né, uma correlação com o preço internacional dos combustíveis. Esses sim são custos importantes na hora de você produzir, né, energia térmica. O que a gente tenta evitar o máximo, né? O papel do operador é esse, né? É minimizar a operação das térmicas, por isso vai refletir lá no final na economicidade, na modicidade tarifária. Mas tem horas que não dá para evitar, né? Tem horas que elas são necessárias para garantir o suprimento do sistema, né? perfeito. Então, a maior parte, digamos assim, desse paradoxo que você fala, né, ele está associado realmente aos encargos, né, que Uhum, o setor paga, aos subsídios que ainda uhum, persistem, né? Nós tivemos que subsidiar, né? E foi um momento importante, o mundo inteiro fez isso, né? uhum. Subsidiar as novas renováveis, isso foi importante no mundo inteiro, e o mundo inteiro já Sim. percebeu que já está na hora de parar, e nós também Aham. já percebemos, né, que está na hora de parar, mas isso vai bater
vai bater no custo final do consumidor, vai bater na tarifa, né? Uhum, Então, uhum. esses paradoxos existem. Nós temos uma matriz realmente muito barata de produção, mas ainda Uhum. muito cara, né, em termos dos impostos que Final. vêm É. atrás disso e que são muito hoje, né, maior, mais Uhum. ainda, né, em função dos subsídios que Uhum. existem, que não são mais necessários, né? A Uhum. tecnologia já amadureceu, ela já está pronta, né? Tanto na eólica como na fotovoltaica, né? Muito bom, professor. Professor, para encerrar, em breves palavras, futuro do planejamento, qual que é a sua visão aí? Planejamento tem muitos desafios, né? Eu digo que o planejamento, não só o planejamento da expansão, como o próprio planejamento da operação, porque as incertezas estão cada vez maiores, né? Uhum. Qual é a velocidade, né? Agora, por exemplo, a gente vê, né, uma corrida para o mercado, para o ambiente livre, né? E essa corrida é legítima, legal, né, para o ambiente livre, ela já está tendo uma resposta na própria construção da oferta pelo ambiente livre, né? Então, o modelo exitoso, na minha opinião, que foram os leilões de energia nova no ambiente regulado, que garantiu, né, a nossa expansão, a financiabilidade, né? Hoje você já vê o ambiente livre tomando essa iniciativa, né, Uhum. em função da migração do mercado. Isso só aumenta no planejador, só aumenta o quê? A incerteza, Uhum. né? Por exemplo, ninguém imaginava, né, por mais que se fizesse planejamento, como a micro mini geração distribuída explodiu. Quantas pessoas puseram rooftop, teto, né, botar uma placa solar nos seus telhados? Isso foi explosivo, né? Uhum. Então, as incertezas, elas só tendem a aumentar, né? Como vai evoluir isso? Isso vai saturar, né? Ao tirar os subsídios, isso vai estabilizar, né? Mas qual é a rota de tecnologia? Bateria vai ficar barato? Tomara, se a bateria ficar barata, vai ser um grande ajuda Uhum. para o sistema Uhum. elétrico, Uhum. né? Então, são muitos desafios. Eu acho que a gente não pode negar nunca uma frase, né, que em algum momento se cunhou, né, no setor elétrico, que de tédio a gente não morre, pode morrer de infarto, Isso é né? uma realidade Pode morrer de infarto, né? Mas de tédio, né? De total. estresse a gente pode morrer, mas É, de de tédio não vai tédio não. morrer. Isso Então, mesmo. temos muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo pela frente, né? Muito Muitas bom. incertezas, Muita né? certeza. Dependendo, né? E o que é mais interessante, né? A nossa matriz, né? Para nós no Brasil, ela é cada vez mais dependente da natureza, né? Uhum. Nós somos aí num país hidrelétrico, que depende de chuva, agora de vento e de sol, né? Uhum. Dependemos, graças a Deus, não dependemos tanto do combustível importado, embora a Não. gente importe combustível para as Uhum. térmicas, mas imagina os outros países que dependem, né, das Sim, questões das guerras, né, que, sim. né, você tem questão de suprimento de gás, né? Uhum. Graças a Deus a gente não tem esse problema. Agora, a gente depende muito da natureza. E a natureza, como todo mundo sabe, ela está passando por um problema aí, né, Uhum. desses grandes eventos, né, desses outliers, né, Sim. da natureza, desses momentos críticos, né, que a Uhum. natureza está vivendo e que a gente não sabe, né? Como é que vai ser o próximo verão, né? Se vai ventar muito, né? Se vai ter muita nebulosidade. Então, de tédio a Sim. gente não vai morrer. Professor, muito grato pela entrevista e um prazer imenso reencontrá-lo. E qualquer Obrigado, André. coisa, estamos aí. Ok. Agradeço muito você, a oportunidade, né, o convite, né? O seu canal realmente está cada dia melhor, né? Sempre acompanhando. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e peço e imagino que possa ter contribuído aí para as Sim, discussões, né, que estão havendo no setor desses paradoxos, né, de todos esses desafios. Tá bom? sem dúvida, professor. Um grande abraço, então. Um abraço para todos. Até Até, mais. Tchau, André. tchau. Tchau, tchau.